Como é que alguém vai defender como unanimidade o Eduardo Cudê, como tentaram fazer o Barcelos e, incrivelmente, o Roberto Melo também? O Roberto Melo entrou nessa onda, depois do Grenal, de achar que tinha que abraçar o Cudê. Fala, gurizada, vambora, vamos aos cortes desta noite. As coisas mais importantes que foram ditas durante o dia. Antes, quero dar um recado para você que está com o nome sujo, hein? Te atrapalhou com uma dívida, não conseguiu pagar e agora está com o CPF negativado, o CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito. O que tu faz agora? Tu tá trancado. Ah, Baldasso, tem que pagar o que eu tô devendo. Mas tu pode também limpar o teu nome agora, antes de pagar o que tu tá devendo, com a Life Assessoria. Isso, numa ação rápida, segura e eficaz, eles vão limpar o teu nome imediatamente para que tu volte a ter crédito, para poder trabalhar até para pagar o que tu está devendo. Então, agora entre em contato com eles nesse WhatsApp. Vamos para os cortes. Cudê? Deu de Eduardo Cudê. Deu da gestão Alessandro Barcelos. E quando eu digo deu da gestão Alessandro Barcelos, não é nem dizendo aqui, indicando para o sócio do Inter que tenha que votar em outra gestão, mas deu desse discurso da gestão Barcelos. E é por aí que eu quero começar dizendo para vocês. Presidente Barcelos, diretores do Internacional, mas especialmente o presidente Barcelos, que é quem interessa. Tem muito diretor falando um monte de bobagem aí, o que interessa é o presidente do clube, né? Que é a quem eu me reporto. É a quem eu me reporto. E é quem eu ouço quando querem se reportar a mim. Não adianta me dar letrinha, não adianta mandar recado, eu ouço o presidente do clube. A entourage não me interessa. Presidente do clube, eu respeito o Alessandro Barcelos. Presidente Barcelos, o senhor está pleiteando a continuidade no Esporte Clube Internacional, a reeleição, o que é democrático, justo e seu direito. O que eu acho que é errado que o senhor faz com a torcida do Internacional neste momento é pleitear a sua reeleição em cima de uma ideia de que as coisas estão sendo feitas corretamente no Internacional. Presidente, isso o senhor não pode fazer. Isso o senhor não pode fazer. Me desculpa. O senhor não pode vir depois de uma desclassificação contra o Fluminense dizer que o Inter está no caminho certo. O senhor não pode dizer, depois da desclassificação contra o Fluminense, que o senhor levou o Inter onde o Inter deveria estar. O senhor pegou o Internacional, vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro por um impedimento do Edenilson. O senhor nunca mais disputou título nenhum com o Internacional depois disso. Nunca mais. Não, presidente, o senhor tirou o Internacional do lugar onde o Inter deveria estar. Pior do que isso. Pior do que isso. Porque cair em competições, não ganhar títulos, sequer decidir títulos já é grave. Mas mais grave ainda é a sequência de vexames que o senhor promoveu como presidente do Internacional. E eu estou falando só dentro de campo. Presidente Barcelos, o Internacional da sua gestão foi eliminado para Melgar, para o Globo, que talvez seja um dos maiores vexames da história do clube, para Caxias, para América é um vexame por ano. Para América é um vexame por ano. Então, assim, é uma sequência... Vitória. Vitória. Vitória da Bahia, o Olímpia... não disputou título nenhum, não chega à final de Campeonato Gaúcho. Eu estou falando só dentro do campo, mas aí eu vou estender. O senhor abre a sua gestão mandando embora o Abel Braga e trazendo o Miguel Ángel Ramírez e destruindo tudo que estava a um passo de conquistar taças. O senhor manda embora Rodrigo Caetano, melhor diretor executivo do Brasil, para trazer o Paulo Brax e depois disso só errou. O senhor não tem nem diretor executivo no clube hoje, porque o senhor não conseguiu contratar um diretor executivo minimamente aceitável. A base do Internacional não existe. A base do Inter não existe. Né? O senhor trouxe um revolucionário argentino que realmente promoveu uma revolução, mas que eu daria um outro nome, uma destruição na base do Internacional, que não promove mais ninguém. O nosso rival vai e volta da Série B, quebra, levanta, sai, e continua botando o guri, resolvendo dentro do campo. Acabou, a base do Inter acabou. O senhor contratando técnicos foi um terror. E a última bofetada foi o Eduardo Cudê. O senhor prometeu diminuir a dívida do clube diante dessa austeridade que fez times médios do Internacional e aumentou a dívida do clube no seu período.
O senhor cometeu erros em contratações, erros em vendas. Nós estamos discutindo aí o David, que o senhor pagou 11 milhões de reais por 35% do passe. Do David. Os 10 milhões de reais da rescisão do Miguel Ángel Ramírez. Essa é a austeridade financeira da atual gestão. Então, presidente Barcelos, depois de mais um vexame que o senhor está fazendo a gente passar, porque a gente perdeu para o Curitiba e para o América, 2 times rebaixados dentro de casa, empatou com o América. No mesmo período, para ser mais cruel ainda, que o nosso rival pegou os mesmos 2 adversários fora de casa e ganhou dos 2. Presidente Barcelos, com tudo isso eu quero dizer para o senhor o seguinte: o senhor tem sim todo o direito de buscar a reeleição, é democrático. Agora, o correto com a torcida do Inter não é o senhor dizer que o Inter está no caminho certo, o seu diretor dizer que não é para se fazer terra arrasada, o senhor dizer que devolveu o Internacional ao seu lugar, o senhor dizer que a torcida está feliz com o Eduardo Cudê, o senhor dizer que o Inter está pronto porque o senhor arrumou o clube. Isso não é correto dizer, presidente. O correto que o senhor deveria fazer é chegar para a torcida, para o sócio, que o senhor tenta a reeleição neste momento e dizer: eu errei tudo na minha gestão, mas eu peço a vocês mais uma chance, porque eu aprendi as lições. É isso que o senhor deveria fazer para tentar a reeleição. Chega para o sócio do Inter e diz: desculpa, eu errei tudo nesses 3 anos, mas a gente aprendeu e agora a gente vai acertar, nos deem uma nova chance. É isso que o senhor deveria fazer. Porque esse discurso que o senhor está fazendo, de que o Inter está no caminho certo, é desrespeitoso com a torcida do Internacional. O senhor me desculpa. É desrespeitoso. Eu me sinto desrespeitado quando o senhor diz que a sua gestão está fazendo o Internacional percorrer um caminho correto. Desculpa, não está, presidente. Não está, não está. E outra, deu de Eduardo Cudê. Deu de Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê é um técnico medíocre. O Eduardo Cudê é um técnico limitado. O que o Eduardo Cudê fez ontem, para mim, ou é um pedido de demissão, ou é só uma afronta à torcida do Internacional, quando mais uma vez desmontou o meio-campo e foi engolido por um treinador adversário. E nunca é mérito do treinador adversário, porque os treinadores adversários, seja o treinador do Ameriquinha de Minas Gerais, ou o técnico da seleção brasileira do Fluminense lá, eles fizeram todos estes modificações durante o jogo comuns. Só que o senhor Eduardo Cudê é tão limitado, mas tão limitado, que ele não consegue ler o básico de um jogo de futebol. O que ele fez ontem foi uma afronta. A argumentação dele na coletiva ontem, para desmontar o meio-campo e desmentida depois do vestiário pelo Alan Patrick, é uma afronta. O senhor Eduardo Cudê, primeiro que não deveria ter voltado, e segundo que já deveria ter sido demitido. Hoje pela manhã, não fosse o amor que essa gestão tem pelo Eduardo Cudê, não fosse o amor que essa gestão tem pelo Eduardo Cudê, hoje pela manhã ele estaria demitido. Justos os gritos de burro, burro, burro para ele ontem na arquibancada do Beira-Rio. É inaceitável. Tudo o que acontece no Internacional neste momento é absolutamente inaceitável, Lucas Weber. As notas do time do Internacional, elas são notas razoavelmente médias, de um time amorfo, um time que não fez nada. O Rocher anda mal, dei nota 5, o Busso não fez nada, 5. Igor Gomes, 5. Mercado foi o melhor do Inter, 8. O Nico Hernandes fez o cruzamento para o gol do Valência. O Rômulo não foi bem ontem, 5. Pedro Henrique não foi bem, mas não deveria ter saído. O Arantes foi bem no meio-campo, 6,5, não deveria ter saído. O Wanderson, bom primeiro tempo, segundo tempo caiu, nota 5. O Valência perde gol, mas ele faz gol. E tem gente que culpa o Valência pelos problemas do Internacional. Valência não é problema, gurizado. Valência é solução para o Internacional. Valência é solução, 6,5 para ele. E o Alan Patrick não estava numa noite inspirada, nota 6, mas obviamente não deveria ter saído, né? No time do Inter entraram Dalbert, errou tudo, nota 0. Indicação de Eduardo Cudê, manda embora, não serve, não joga bosta nenhuma. Gabriel, entrou burocrático, 5. Burocrático também o Bruno Henrique, que entrou 5. O Luca, coitado, que entrou para receber chuveirinho na área, porque desmontaram o meio-campo, entrou bem, entrou interessado, dei 6,5. E o Luiz Adriano, que nota eu dei? 5. 5, poderia dar menos, nem participou do jogo. E Eduardo Cudê, nota 0. Eduardo Cudê, nota 0. O que Eduardo Cudê fez ontem foi uma afronta. Para mim, é como se fosse um pedido formal de demissão, o que ele fez ontem. A minha esperança, senhoras e senhores, Jairo e Munique, que nem falaram direito no programa porque eu já estou por o discurso. A minha esperança
é que o Eduardo Cudê peça para ir embora do Internacional. A minha esperança é que ele realmente esteja fazendo o que ele fez da outra vez, cavocando a sua saída do Internacional. Da outra vez, ele transformou o ambiente do clube no inferno para poder ir embora. Desta vez, ele está transformando o time no inferno. E tomara que seja para ir embora também. Ele tem mais derrota do que vitória desde que ele chegou no Inter. Como é que alguém vai defender como unanimidade o Eduardo Cudê, como tentaram fazer o Barcelos e, incrivelmente, o Roberto Melo também? O Roberto Melo entrou nessa onda, depois do Grenal, de achar que tinha que abraçar o Cudê, né? Roberto Melo, tu entrou na ondinha do Twitter também? Roberto Melo, que decepção, Roberto Melo. Tu entrou na ondinha do Twitter. Presidente Barcelos é apaixonado pelo Cudê, ele, o Twitter, é apaixonado pelo Cudê. Não importa o que digam, a culpa vai ser do Valência, do Baldasso, da Renata Fã, do Guerrinha, do Fernando Carvalho. A culpa nunca vai ser do Cudê e do Barcelos, para essa galera. Agora, Roberto Melo te abraçou cedo demais no Cudê. E vou dizer uma coisa, tá? Vou te dizer uma coisa, Roberto Melo. Larga, porque a partir de agora, dizer que vai ficar com o Cudê perde votos. Quem disser que vai ficar com o Cudê agora perde votos da torcida do Inter. Pula dessa barca, Roberto Melo. Pula dessa barca do Eduardo Cudê. Quem disser que fica com o Cudê, meu voto perde. Meu voto perde. Meu voto perde. Eu já vou dizer para vocês aqui. Tá? Eu sou sócio do Inter, vou votar na eleição, disse que não vou fazer campanha para ninguém. Mas uma coisa eu digo para vocês. Candidato que disser que vai ficar com o Eduardo Cudê pro próximo ano, eu não voto. E se os dois disserem que vão ficar e ninguém recuar, eu não voto em nenhum dos dois. Não voto em nenhum dos dois. Voto nulo. Se é que nem sei se dá para fazer isso. E aí, gurizada, estão curtindo os cortes aí? Que massa, né? Mas antes, deixa eu dar... Vai ter mais agora. Deixa eu dar um recado para vocês. Tá com a prestação do carro atrasada? 1, 2, 3 prestações atrasadas. Daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão do carro. Hein? E agora? Vou perder meu carro que eu adquiri com tanto esforço e tal. Calma. Conversa com a Líder Assessoria. Agora, nesse WhatsApp que está aqui na tela. Sabe por quê? Porque eles vão conduzir o processo para ti numa negociação, vão chegar a um acordo e tal, tu não vai perder o teu bem, eles vão resolver para ti. Fala com a Líder Assessoria nesse WhatsApp que está aqui, tá bom? Chama eles aqui. Vamos para os cortes aí. Pelo amor de Deus, cara. E outra coisa, que time ofensivo é esse? Vocês acharam que o Internacional ontem foi ofensivo? O Inter é uma peneira, velho. O que é ser ofensivo? 32 gols marcados e 30 sofridos. É esse o futebol que vocês querem do Internacional? É esse o Inter propositivo que vocês querem? O Inter nunca ganhou um título na história tomando muito gol, velho. Todos os títulos da história do Inter foram com times equilibrados, que começavam com defesas bem armadas e partiam para ataques competentes, mas sempre preocupados em estarem estabilizados defensivamente. O melhor time do Inter que eu vi jogar na minha vida tinha... marcando no time, além do goleiro, Bolívar, Índio, Álvaro, Marcão, Edinho, Guinha Azul e Magrão. Todo mundo marcando, velho. E o trio final do D'Alessandro, do Alex e do Nilmar. Tinha 3 atacando, o resto estava todo mundo marcando, cara. O time da década de 70 do Internacional... que diziam, o time ofensivo e tal, sabe quando é que ele começou a ganhar alguma coisa? Quando o Minelli tirou o Escurinho e botou no banco e botou o Caçapava, um cão de guarda no meio campo. O time campeão da Libertadores de 2006 tinha 3 volantes. O time campeão da Libertadores de 2010 tinha 3 volantes. O Internacional nunca ganhou um título na vida sendo o super ofensivo time do Internacional. Todos os títulos do Internacional foram conquistados com um absoluto equilíbrio de time. Não esta bagunça, este ornitorrinco tático montado pelo Tchatcho. Foi uma decisão dele, não pedi para sair. O treinador, ele toma as decisões. Pode parar tudo. Cudê dá um discurso na coletiva que tirou o Alan Patrick, porque o Alan Patrick não tinha condições de continuar, que estava cansado. Aí o Lucas Fontes perguntou para o Alan Patrick no vestiário. O Alan Patrick, foi uma decisão dele, eu não pedi para sair. Acabou o assunto, acabou. Ele tira o Alan Patrick e ele desmonta. E o pior é que tem uma resposta que o Cudê fala o seguinte, que tem um cuidado especial para o Alan Patrick para não perdê-lo para o próximo jogo. Mas que próximo jogo, Cudê?
Mas que próximo jogo, Cudê? Tu podia ter matado o Fluminense no Maracanã se deixasse o Alan Patrick em campo. Sabe qual é o próximo jogo do Inter na Libertadores? Nenhum. Porque tem decisão amanhã e o Inter não tem próximo jogo. Sabe o que interessa o próximo jogo do Inter do Brasileiro? Nada. Porque o Inter não briga mais por bosta nenhuma na competição. Que próximo jogo tu tá preservando o Alan Patrick? No jogo contra o Vasco, tu dissesse depois no vestiário o seguinte. Se eu não posso fazer descansar o Alan Patrick e o Arangues ganhando de 2-0, eu vou poder quando? Ontem tu também botou para descansar? Empatando em 1-1 com o América Mineiro Beira-Rio, tu botou o Alan Patrick para descansar também? Sabe quando é que o Alan Patrick tem que descansar? Em Cancún, nas férias dele no final de ano, quando ele for viajar com a família. Pelo amor de Deus, respeitem o Internacional! Respeitem o Internacional! Firme onde nós estamos. Porque daqui a pouco você começa a olhar muito para cima e esquece o que você está jogando nesse momento e é só olhar na tabela do lado aí, tinha gente já olhando para cima, falando em Libertadores e já está abaixo da gente. Então a gente tem que cuidar muito, o futebol ensina muito a gente, tá? O Mano tá magoado, né? O Mano tá magoado. E as pessoas têm direito de ficarem magoadas. Claro que ele tá dando uma letra pro Internacional, né? Claro que tá dando uma letra pro Inter. Porque ficou muito claro para todo mundo que o Mano Menezes estava esquentando por um mês, pelo menos, uma cadeira por Cudê. Que o Barcelos estava esperando se desvencilhar para trazer. Ficou muito claro para todo mundo. Tu acha que o Cudê, tu não estaria magoado no lugar do Mano Menezes? Que teve 48% de aproveitamento no Brasileiro. 48% o aproveitamento do Mano com o Inter no Brasileiro. Cudê é 32%. O Mano Menezes também estava disputando o Libertadores da América durante o Brasileiro. Está claro e nítido que acabou a química. Acabou a conexão entre o grupo de jogadores e Eduardo Cudê. E eu não estou nem falando da incompetência do Cudê. Eu estou falando daquilo que inviabiliza por completo a continuidade de Eduardo Cudê. Quero citar algumas situações. Tu acaba de citar uma situação agora, de jogador que não está entendendo o treino. Isso é um indício, mas não diria tudo. Ontem, quando tu perguntas, Lucas Fontes, se foi a pergunta mais importante de todo o vestiário do Inter ontem, quando tu perguntas para o Alan Patrick se ele realmente estava cansado, como disse o Cudê, para ser substituído, e o Alan Patrick dá um sorrisinho e diz o seguinte: não, foi uma decisão do treinador, de repente para colocar um centroavante a mais por um estilo de jogo, eu não pedi para sair, não. Que na cabeça dele ia funcionar. Essa me pegou. A cabeça dele. É. O Depena. O Alan Patrick disse isso. Na cabeça dele achou que ia funcionar. Tem uma outra informação que eu tenho também, de que o Arangues está puto com o Eduardo Cudê. Que o Arangues não aguenta mais olhar para o Eduardo Cudê. Porque é substituído em todos os jogos e fica passando uma ideia de que ele tem fragilidades e que ele gostaria de completar os jogos. Que o Arangues está muito brabo com o Eduardo Cudê. Porque viu que ele desconstituiu o meio-campo nos últimos jogos do Internacional, na Libertadores, tirando ele e o Alan Patrick ao mesmo tempo. Então, assim, quando eu falo que o Cudê tem que ir embora, e para mim teria que ir embora agora, muito mais ainda pensando no ano que vem, mas para mim tinha que ir embora agora, é porque eu estou dizendo para vocês não só a incompetência do Cudê treinando o Inter, porque isso está comprovado por números, está comprovado por observação, está comprovado por tudo. Não há nada que possa servir de argumento neste momento para alguém defender o Eduardo Cudê. Mas também por isso que eu estou colocando para vocês. Acabou a química entre grupo de jogadores e Eduardo Cudê. Faliu essa química. Está nítido e claro. Ou seja, deu. E o pior, e o meu grande medo, o Barcelos não vai demitir o Cudê agora. A gente tem que torcer para o Cudê pedir para ir embora. E o Cudê está fazendo alguns movimentos que parece que ele está querendo ir embora mesmo, tá? O Cudê ontem na coletiva era um desistente na coletiva. O Cudê largou. O Jairo tem essa leitura, eu acho que ele está certo. O Cudê largou. Então eu estou torcendo para o Cudê pedir para ir embora antes. O Cudê ele faz isso. O Cudê em 2020, quando ele queria ir embora, ele transformou o ambiente do Inter no inferno para poder sair. E agora ele está fazendo isso no time. Convenhamos, ele ter tirado ontem o Alan Patrick e o Arangues de novo, depois de todas as críticas que ele recebeu por causa disso, foi uma provocação. Foi uma provocação.
Foi uma afronta. Foi para irritar todo mundo, para criar um ambiente para ele ir embora. Certamente foi isso.